Olá, bom dia para você nesta sexta-feira, dia 6 de maio. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre a Petrobras. Com alta do petróleo, estatal tem lucro recorde no primeiro trimestre. Avião que transportou 77 quilos de ouro não tinha autorização para voar. Regulamentação da telemedicina dá prioridade ao médico para definir se a consulta pode ser online. E a gente fala também sobre o conflito no leste europeu. Inteligência dos Estados Unidos ajudou a Ucrânia a afundar navio de guerra russo. O lucro líquido da Petrobras no primeiro trimestre deste ano chegou a 44 bilhões e meio de reais. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira. O resultado foi 3.718% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado. A petroleira destacou que o lucro líquido foi reflexo, principalmente, da melhor eficiência operacional, maior produção e exportação de petróleo, menores custos com importação de gás natural liquefeito, ganhos cambiais devido à valorização do real frente ao dólar e os preços do petróleo no período. A Petrobras destacou que apresentou resultados positivos no primeiro trimestre graças à sua estratégia de maior eficiência, redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. E a Polícia Federal apreendeu ontem, no interior de São Paulo, 77 quilos de ouro avaliados em 23 milhões de reais. A aeronave utilizada para o transporte estava com sequestro criminal, ou seja, fazia parte de outro inquérito policial e deveria estar sob o poder da justiça. A carga foi apreendida em 2 carros no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, depois que desembarcou no aeroporto estadual de Sorocaba, vinda em um avião particular. A aeronave já vinha sendo monitorada pela PF, que acionou a Polícia Militar Rodoviária. Toda a carga estava dividida em 3 malas e uma 4ª mala com vários documentos também foi apreendida. 6 pessoas, incluindo 4 policiais militares, foram levados para a delegacia. Em nota, a Polícia Federal afirmou que o ouro originado do Mato Grosso e do Pará estava devidamente documentado e que nada de ilegal foi constatado. O material foi encaminhado para a perícia e a aeronave apreendida. E mudando de assunto, pesquisadores da Fiocruz fizeram um alerta para o risco do retorno da poliomielite aqui no Brasil. O principal motivo para o anúncio é a baixa cobertura vacinal. O Brasil foi certificado pela OMS como livre da poliomielite em 1994. Mas, desde 2015, o país não cumpre a meta de imunizar 95% do público-alvo, porcentagem necessária para que a população seja considerada protegida contra a doença. O SUS oferece 2 vacinas diferentes contra a doença. A vacina inativada deve ser aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já a vacina atenuada entre os 15 e 18 meses e depois, mais uma vez, entre os 4 e 5 anos de idade. Porém, a cobertura vacinal com as 3 doses não chegou aos 70% no ano passado. Nas regiões Nordeste e Norte, a situação é ainda pior. Apenas 40% das crianças têm o ciclo vacinal completo. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa responsável por diversas epidemias no Brasil e no mundo. Ela pode provocar desde sintomas como os de um resfriado comum a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade. Uma cobertura vacinal baixa aumenta as chances do retorno do vírus ao país. Como em Malawi, país africano que em fevereiro desse ano declarou um surto da doença após uma criança de 3 anos apresentar os sintomas. O último caso da doença no país havia sido registrado em 1992. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a telemedicina no Brasil, entrou em vigor nesta quinta-feira. A prática se popularizou entre os brasileiros após o início do isolamento social. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social,
nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, né? Então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas. Eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país, né? Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, ela é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com o termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina. Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. E a seguir a gente traz atualizações sobre a guerra na Ucrânia. E não saia daí, porque no próximo bloco você confere uma dica de presente infalível para agradar a sua mãe neste domingo. Nós voltamos já! Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8 horas e 43 minutos no horário de Brasília. O assunto agora é o conflito no leste europeu. A ONU anunciou nesta quinta-feira o envio de um novo comboio para resgatar os civis da siderúrgica de Azovstal, que é o último reduto da resistência ucraniana em Mariupol. Em visita à Polônia, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal afirmou que a situação na usina siderúrgica de Azovstal é crítica. O local é o último reduto de resistência em Mariupol, cidade devastada por bombardeios russos nas últimas semanas.
Em Mariupol, em Azovstal, a situação é realmente crítica. Tropas russas estão bombardeando e continuamente tentando atacar. Ontem e hoje à noite houve tentativas russas de entrar no território. Nossos soldados estão heroicamente revidando. A resistência vai até a última bala, até a última força. De acordo com o Batalhão Azov, que defende o complexo siderúrgico, a Rússia violou a promessa de trégua feita um dia antes para a reabertura de corredores humanitários. Mais uma vez, os russos violaram a promessa de uma trégua e não permitiram a evacuação de civis que continuam a se esconder dos bombardeios no porão da usina. O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, confirmou o envio de um novo comboio para retirar civis presos na vasta rede de galerias subterrâneas da usina. Hoje, enquanto falamos, um comboio está indo para Azovstal e deve chegar até amanhã de manhã. Espero receber os civis restantes naquele inferno sombrio que habitaram por tantas semanas e meses e levá-los de volta à segurança. De acordo com o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o exército de Moscou continua disposto a garantir uma retirada segura dos civis abrigados ao lado de combatentes ucranianos nos túneis de Azovstal. No início da semana, a ONU e a Cruz Vermelha conseguiram retirar cerca de 100 civis do local. Quando a Ucrânia atacou com sucesso o navio de guerra da Rússia no mês passado com mísseis de cruzeiro, ela contou com a ajuda dos Estados Unidos. Segundo relatos, as forças ucranianas, ao avistarem um navio de guerra russo no Mar Negro, acionaram seus contatos americanos para confirmar que era de fato o Moskva. Os Estados Unidos então responderam afirmativamente e forneceram informações sobre a sua localização. O Moskva afundou depois de ser atingido por mísseis ucranianos no dia 14 de abril. Esse foi considerado um grande golpe nas forças russas, que na época chegou a dizer que a embarcação afundou por causa de um incêndio. Não está claro se os Estados Unidos sabiam que a Rússia atacaria de fato o navio e até que ponto se envolveu nessa decisão. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com Elisa Sola, especialista em gestão de negócios internacionais. Seja muito bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Dani. A gente que agradece a sua participação. Elisa, o episódio que a gente falou agora sobre o governo Biden compartilhar informações da inteligência com a Ucrânia reflete a postura cada vez mais objetiva de ajudar o país, de ajudar a Ucrânia, a derrotar a Rússia. Quais são os desdobramentos disso? Certo. Então, os Estados Unidos estão nessa posição de ajudar a Ucrânia há muito tempo, a gente já sabe, eles têm esse desejo de que eles participem da OTAN, entre muitas outras coisas, por desejos econômicos, claro. E eles estão dispostos a ajudar a se defender, acima de tudo, a se defender. Porque a partir do momento que eles demonstrarem que têm a intenção de ajudar a Ucrânia a atacar, aí sim vai ser um problema muito grande e a Rússia pode entender isso como a entrada de um novo país nessa guerra e aí pode tomar uma proporção ainda maior. Então, provavelmente, realmente não foi, ou com certeza não será divulgado, que foi intencional da parte dos Estados Unidos informar a Ucrânia que era realmente um submarino, um navio russo, mas a Ucrânia aproveitou essa informação para atacar e, de certa forma, se defender também. O Ocidente está em alerta diante do Dia da Vitória na Rússia, que é comemorado no dia 9 de maio. É uma data que marca o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do regime nazista pela União Soviética. Existem rumores de que Moscou pretende declarar oficialmente guerra à Ucrânia em uma parada militar em Mariupol, apesar das negativas do Kremlin. Quais seriam as mudanças que isso poderia acarretar? Nesse momento, talvez seja mais simbólico mesmo. No início do mês passado, alguns líderes mundiais, alguns líderes estavam com receio do Kremlin querer vencer a guerra exatamente nessa data. E ele estava
tentando, avançando as suas tropas, mas ele não conseguiu avançar tão rápido quanto ele pretendia. Então, já não existe uma esperança, digamos assim, de que ele vença a guerra nesse dia, de que ele consiga conquistar tudo que ele deseja nesse dia. Mas, com certeza, como esse presidente, né, como Putin é cheio de simbologias, ele vai fazer algumas ações, paradas, para demonstrar o poder militar, como todos os anos eles fazem. E provavelmente terá alguma coisa na Ucrânia. E a terceira pergunta, o Ministério das Relações Exteriores russo, ele disse recentemente que a Rússia não irá usar armas nucleares na Ucrânia, ao mesmo tempo simula disparos de mísseis em um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia. Essa seria uma tentativa de cercar o país, a Ucrânia, e por consequência dominar outras regiões? É uma possibilidade, como também pode ser uma possibilidade de mostrar, olha, vocês estão ajudando a Ucrânia nesse momento, vocês sabem que eu sou contra e que eu tenho como atacá-los também. Vocês têm certeza? Poderia ser uma posição como essa. E está totalmente alinhado à política dele de falo uma coisa, faço outra, e manipulação também, que está acontecendo muito nessa guerra das informações. Então, o que a gente agora chama de fake news sempre existiu, mas isso também está acontecendo com muita força. Então, vou falar uma coisa, a minha população tem acesso a um determinado tipo de informação, o que vai ser veiculado é manipulado, de certa forma, e então a gente fica muito confuso sobre quais são as reais intenções. A gente conversou agora com Elisa Sola, especialista em gestão de negócios internacionais. Muito obrigada, Elisa, pela sua participação. Eu que agradeço. E até mais. Até mais. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o coronavírus. O Brasil registrou os 2 primeiros casos de Covid provocados pela subvariante XQ, uma combinação de sublinhagens da Ômicron. A cidade de São Paulo registrou os primeiros casos da subvariante XQ, uma combinação das sublinhagens BA.1.1 e BA.2 da Ômicron. O sequenciamento genético foi feito pelo Instituto Butantan e a informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda não há informações sobre o perfil dos pacientes e nem sobre a transmissibilidade e virulência da variante recombinante. O Sistema Internacional de Classificação e Registro de Novas Linhagens, conhecido como PANGO, identificou pelo menos 59 casos da Ômicron XQ na Inglaterra e também no país de Gales. Recombinantes são vírus que carregam informações de linhagens diferentes. Isso acontece quando a pessoa é infectada com 2 ou mais variantes ao mesmo tempo e se misturam os genomas dos vírus dentro do organismo dela. Segundo orientação da Secretaria de Estado de Saúde Paulista, a população deve continuar obedecendo as medidas sanitárias, como higienização das mãos e o distanciamento social. E ela também alerta para que o esquema vacinal esteja completo, a fim de evitar qualquer mudança nos índices atuais do coronavírus. A média de mortes por Covid apresenta estabilidade. Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou mais de 663 mil vítimas da doença. O país confirmou mais 137 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 663.896. Também foram registrados 21.682 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.524.183 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 96 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade, com uma variação de menos 5% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 15.038 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de estabilidade, com uma variação de 2% em relação a 2 semanas. As flores não deverão faltar na casa da maioria dos brasileiros neste domingo. Um presente infalível para agradar as mães no dia reservado especialmente para elas.
A Érica já sabe que a mãe gosta de ganhar flores todos os anos. E a dona Naoko já escolheu a preferida. Eu gosto mais de orquídea. Pois é, quando se trata de Dia das Mães, as flores estão os presentes mais procurados. Rosas, tulipas, begônias e a campeã, orquídea. O Rafael está cauteloso, mas espera vender bem este ano. A expectativa é boa, uns 40% em relação ao ano passado de crescimento, mas a gente foi bem com o pé no chão esse ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que pelo menos 127 milhões de brasileiros devem comprar o presente de Dia das Mães. 20% desses presentes são flores e elas ficam apenas atrás das roupas, perfumes e cosméticos. Dia das Mães é o queridinho das flores, até porque as flores aparecem como o segundo item mais desejado aí como presentes, de intenção de presente para as mães nessa data, então não pode faltar. E a flor também sempre acompanha, né? O presente para as mães, para as vós, para as tias, as madrinhas e a sogra, a própria esposa, né? Então a flor ela tem esse simbolismo mágico aí para representar essa data. E quem pensa que os presentes ficam apenas naquele buquê ou arranjo está enganado. A Evelyn tem uma empresa de decoração e ela diz que os filhos estão investindo mais. Uma variedade de produtos que você pode associar ao presente, tanto para a mãe, para vários momentos especiais, né? Eu acho que aqui você consegue encontrar bastante variedade. Não importa qual presente, o tamanho ou valor. O mais importante é não esquecer dessa pessoa tão especial. O que importa é a demonstração de amor e de carinho, não é? Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!